Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem na nossa galeria e em casa através da TV Câmara, também assim como o vereador Renato Gesch, também quero te parabenizar, o vereador Dr. Ricardo, pela proposição de hoje. É sempre bom relembrar que nós vivemos num país democrático e o modelo democrático, às vezes, ele até, quando vemos uma justiça que é falha em alguns momentos, ele às vezes até nos faz repensar um pouco essa questão, mas a democracia é válida em qualquer dos sentidos. Então, parabéns pela sua proposição. A imprensa hoje, na data de hoje, ela começa, inclusive no SIC, está havendo, encerrando agora nesse horário, um ciclo de conversas, de debates com prefeitos, secretários de saúde, relacionados à dengue. Um inverno que foi quente, uma primavera prevista para ser uma primavera chuvosa e um verão provavelmente quente também, são ambientes propícios para a proliferação da dengue. Então, esse vereador, eu que vos falo, protocolei aqui um projeto de lei nessa casa relativo aos nossos munícipes com relação à preocupação e os cuidados que as pessoas têm que ter, porque eu tive a oportunidade de ter sido secretário de Assistência Social e em várias abordagens, em muitas casas que estão para ser alocadas, muitas casas que estão há meses, talvez até anos, para serem alugadas, essas casas consideradas abandonadas, elas muitas vezes são foco não só de ocupação de moradores de rua, mas ocupação também do mosquito, da dengue, o Aedes aegypti. E com relação a essa questão, nós estamos propondo aqui algumas preocupações. As imobiliárias têm que ser responsáveis, os proprietários têm que ser corresponsáveis, proprietários de imóveis com piscinas. No próprio prédio da prefeitura, na Conselheiro Mafra, onde estão algumas secretarias alojadas, ao lado daquele prédio da prefeitura, existem algumas casas que compõem o casario da Conselheiro Mafra, e por algumas vezes, lá de cima, eu, em loco, presenciei, observei, casas com a caixa d'água de plástico e a caixa d'água com vento, aquela tampa da caixa d'água estava longe da caixa d'água. E o proprietário, mesmo vizinho da prefeitura, nunca, ou quase nunca, com a preocupação de consertar aquele erro, que pode ser um erro para a própria família dele. Então, eu espero que os nossos colegas vereadores aqui, que eles possam nos acompanhar na aprovação desse projeto, que vai fazer bem à cidade, que vai fazer com que se economize, inclusive, porque o Diário Catarinense de hoje anuncia que o governo de Santa Catarina destina 1,8 milhões de reais para reforçar equipes de combate à dengue. Somente reforçar, fora o gasto que já se tem. Então é necessário que nós, cidadãos, educadamente, nos preocupemos com as questões da nossa casa, fazer o dever de casa, que é inclusive o que o Marcelo hoje aqui, falava, o jornalista Marcelo falava também com relação até à própria nossa coerência política, por estarmos numa casa legislativa e termos que propor ética, fazer o nosso dever de casa, do recado que ele passava. O cidadão também tem que fazer o dever de casa no sentido de combater a dengue. E hoje também eu falava aqui, nós comemoramos hoje aqui o Dia do Artista, o artista de teatro, e ontem nós falamos sobre os agentes do riso, que também está na matéria do Jornal Diário Catarinense de hoje. Hoje também é Dia Internacional do Fotógrafo e da Fotografia, e hoje é o Dia Nacional do Historiador. E como eu falei aqui, o projeto de lei aprovado em 2008, projeto de lei 4.102, do senador Cristóvão Buarque, escolhe esse dia, o dia 19 de agosto, como sendo o dia do historiador, porque é o dia do nascimento de Joaquim Nabuco. E, para quem não sabe, Joaquim Nabuco, além de historiador, além de um grande brasileiro, foi também diplomata, ele foi também jornalista, ele também foi um dos grandes responsáveis pela luta pela abolição da escravatura nesse país. Então, pensando dessa forma, o senador do nosso partido, Cristóvão Buarque, o grande senador do nosso partido, Cristóvão Buarque, ele propôs isso em Brasília, e eu, como historiador, quero saudar também a todos os historiadores da nossa cidade, a todos os historiadores que nos ouvem, porque a questão de uma cidade, ou de um país, ou de uma sociedade sem história, é uma sociedade sem memória, e vice-versa. Então, nós temos que sempre pensar nisso, temos que reforçar a importância da memória da nossa cidade, e o trabalho do historiador, ele também tem que ser pautado com esse princípio, desde que preserve um princípio básico do ser humano, que é a ética.